Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, a TVI. Olha, nós hoje vamos bater um papo com uma das personalidades mais conhecedoras dos meandros da política, até porque ele é pós-graduado em ciência política, especialista em política, ele é dirigente partidário e já há algumas décadas vem com a desenvoltura e com um protagonismo em todas as eleições municipais que acontecem em Itabuna, também com participação muito intensa nas eleições estaduais e nacionais. Estou me referindo ao pastor Elias Fernandes, com quem a gente, a partir de agora, vai bater um papo. E eu começo a perguntar ao pastor Elias como é que ele está analisando esse processo de antecipação das eleições, em função de que alguns nomes já têm sido lançados, pesquisas já têm sido mostradas, enfim, há aí um alvoroço, há um acontecimento cotidiano no sentido de quem efetivamente será eleito prefeito e quais serão os prováveis integrantes da próxima composição de 21 vereadores em Itabuna, já nas próximas eleições de 2024. Pastor Elias Fernandes, as coisas foram antecipadas demais, né, meu irmão? E aí, como é a sua análise, a sua avaliação em função dessa antecipação? Val Cabral, primeiro agradecer já pelo convite, espero contribuir para a interpretação das pessoas, o entendimento das pessoas em relação a isso. Nós percebemos que o Itabuna, ela começou cedo, na realidade, a questão política, antes mesmo das festas juninas. E nós percebemos que a quantidade de pré-candidatos, principalmente a prefeito, são muitos. E aí a gente precisa parar para fazer uma análise qual as probabilidades, porque muitos candidatos, Val Cabral, eles estão aí pré-candidatos, mas galgar exatamente uma posição de vice, ou até mesmo secretaria, e muitos não vão até o fim. A gente sabe que eles aparecem, mas na mesma velocidade eles vão desaparecer na hora certa. É isso. Então, a sua colocação, eu acho que ela é muito pertinente em função de tudo que a gente já experimentou em eleições passadas, né? De candidaturas que começam forte e aí vão se vão caindo, candidaturas que a gente sabe antecipadamente que não vingarão, Exatamente. candidaturas de políticos que efetivamente não querem ser candidatos, eles são candidatos apenas para articular e barganharem espaço de governabilidade, de nomeações em cargos estaduais, federais, enfim. Há todo um contexto de interesses que nem sempre vem à tona. Mas com a sua expertise em trabalhar com política, né, em experimentar todos esses momentos que se repetem de 2 em 2 anos e não de 4 em 4 apenas, já dá para identificar entre os atuais pré-prefeituráveis alguns nomes que estão dentro desse contexto? Tem como já identificar alguns? Olha, tem como identificar de probabilidade. Nós estamos trabalhando sobre probabilidade. Agora, existe algo, Val Cabral, que a gente precisa analisar com muita frieza. Aqueles pré-candidatos que dizem, olha, eu vou até o fim, ainda que perca a eleição. Eu entendo que alguém, ou um candidato, um pré-candidato que tem anseio de ganhar a eleição, não pode usar esses termos. E já tem muitos dizendo, eu vou até o fim, mesmo que venha a perder a eleição. E há uma frase no Minuto de Sabedoria de Carlos Pastore, ele disse, olha, se você tem a imaginação que pode não conseguir, não precisa iniciar porque você já está derrotado. Então tem muitas pessoas que já estão derrotadas dentro de si. Às vezes não passa isso para a sociedade, porque falar que mesmo perdendo, vai até o fim. Eu diria qualquer candidato que realmente tem o desejo de sentar na cadeira de prefeito, ele vai trabalhar até determinadas situações. Se ele perceber que somando com outro pode ganhar a eleição, ou vice, ou na cabeça, é muito importante a política, ela é a arte também de conversar, de negociar, de compartilhar. Eu vejo 2 nomes aí. Claro, o prefeito atual, ele tem uma possibilidade muito grande, até mesmo que está
com a máquina na mão, está com a máquina do Estado de alguma forma e também ligado à máquina federal. E nós sabemos que o oxigênio chamado dinheiro em uma campanha é essencial. Não podemos fugir desta realidade. Nós estamos aqui com o pé no chão. Temos também o outro que é eu diria, o deputado estadual também, que tem uma possibilidade muito grande, mas eu entendo que o deputado estadual, ele tem um nicho de, eu diria, um público-alvo. E depois desse público-alvo, esse público-alvo não dá eleição para ele. Então a gente precisa entender, tem aí também os evangélicos, mais de 70 mil evangélicos em Itabuna, que eles estão ainda indecisos. Eles precisam de um nome. Então, eu vejo aí, o Isaac Neri, no meu entendimento, é um terceiro plano. Temos também o próprio deputado estadual, já é um segundo plano. E temos o prefeito atual, que no meu entendimento seria o primeiro plano, na minha leitura. Então, na sua avaliação, dentre os muitos candidatos que nós temos aí, esses três que você citou, o atual prefeito, o Augusto Castro, o deputado Pancadinha e o médico Isaac Neri, eles estão em vantagem quando se coloca no cenário o capitão Azevedo, o Chico França, o vice-prefeito Guinho, o Dinailton Oliveira, enfim, outros nomes, Ivan Guzmão, o Zen Costa, enfim, outros nomes colocados no cenário, no seu entendimento, os três que atualmente são os mais preponderantes seriam, né, o prefeito, o deputado e o médico. E eu vou te explicar, Val Cabral, por que o meu entendimento é esse. Vamos analisar do terceiro. O terceiro o Isaac é uma pessoa que já foi testado, em alguns momentos vem crescendo na realidade. Ele agora teve, me parece que foi 16 mil votos, como estadual. Antes teve federal, antes me parece que foram 7 mil votos como prefeito. Então, ele vem em uma crescente. Primeiro ponto, então, quem vem em uma crescente pode haver um crescimento diante da rejeição de alguém. Ponto. Aí eu vou para o Pancadinha. O Pancadinha, ele tem um público-alvo, né, que é a periferia, eu diria os bairros mais periféricos, tem uma simpatia por Pancadinha, porque ele já vinha trabalhando, antes mesmo de ser vereador, ele já trabalhava pela comunidade. E aí chegamos ao prefeito atual. O prefeito atual, a questão é que está no poder e tem o poder do oxigênio chamado dinheiro. Então, esses três, eu vejo uma possibilidade, quem vai subir ou quem vai descer, isso só as próximas pesquisas e também o comportamento dessas pessoas que vão dizer exatamente o que vai acontecer amanhã. Você falou algo interessante, que a questão da política é uma nuvem, que ela passa, ela volta, ela muda de lugar. Isso vai depender das ações ou do comportamento diante dos eleitores, dos pré-candidatos, no meu entendimento. E aí, essas ações, esses comportamentos decorrem também, muitas vezes, de uma engenharia que está à margem do conhecimento da população e que, normalmente, elas são realizadas nos gabinetes. Exatamente. Ou seja, o ajuntamento de lideranças, né, a congregação de partido numa coligação que seja mais propícia a viabilizar um horário de tempo de rádio e televisão maior para o candidato, recursos de fundo partidário. Ou seja, existem detalhes numa candidatura que não estão somente na vontade do eleitorado e nem tão pouco no comportamento diário do candidato. Existe também o que está por trás, né? As articulações, no sentido de ampliar o seu potencial de mobilização, de ação e de cooptação. Dentre estas situações, está o fato de que, normalmente, o candidato, para estar competitivo, ele depende de uma coligação, depende de muitos partidos, né? E dentre os candidatos que nós temos aí, por exemplo, Isaac Neri. Isaac, ele é filiado ao Republicano e, a princípio, não tem nenhuma perspectiva de coligação com outro partido, a princípio. O Pancadinha, a situação do Pancadinha é pior do que a do Isaac, porque o Isaac é de um partido que tem tempo de rádio e televisão, tem bons recursos financeiros para a campanha e tem a maior militância política eleitoral entre todos os partidos de Itabuna, o Republicano. Já o Solidariedade, que é o partido de
Pancadinha é um partido nanico, não tem tempo de rádio e televisão, não tem recursos para a campanha. Consequentemente, ou ele sai do partido, na chamada janela, né, que acontecerá em abril do próximo ano, ou então ele vai para uma competição desigual, sem perspectiva nenhuma de sucesso, ainda que neste atual momento ele esteja liderando. As outras candidaturas, elas perpassam por circunstâncias quase parecidas. Nós temos aí, com a reeleição do Augusto Castro, talvez a única que a gente pode aqui assegurar, essa vai ter no mínimo 10 partidos coligados. Ele já diz que hoje ele conta com mais de 12 partidos. E é possível que aconteça em função daquilo que você informou aí, que a máquina empurra. E como ele tem, além da máquina municipal, apoio da máquina estadual e federal, então não será surpresa se Augusto tiver aí 12, 15 partidos. Mas será surpresa se, por exemplo, Pancadinha conseguir outras coligações. Aí a minha pergunta é a seguinte: fator Pancadinha. Pancadinha está liderando as pesquisas segundo informações, mas Pancadinha está num partido sem nenhuma expressão. O partido de expressão, os dois partidos aqui de maiores expressões para as próximas eleições dentro de uma conjectura, são o União Brasil, por conta de uma votação expressiva obtida na eleição passada por ACM Neto, e o PL, em decorrência do bolsonarismo e do antipetismo. Essas duas agremiações têm candidaturas, né? O PL tem o Chico França e o União Brasil tem o Guinho, que foi o candidato a deputado mais votado na eleição anterior. Criou-se aí um imbróglio. Por quê? Se o carlismo ou a oposição pretender ter uma eleição competitiva, o Pancadinha não pode permanecer no Solidariedade caso seja ele o candidato. Ele vai ter que ir para o União Brasil. União Brasil, exatamente. E aí vai preterir-se o Guinho, né, que é um soldado do primeiro momento no carlismo. Não é isso? Será que o Guinho vai ficar satisfeito? Ele que atualmente é vice-prefeito de Itabuna, será que ele vai, numa articulação do próprio ACM Neto, aceitar ser candidato a vereador? Será que ele vai insistir numa candidatura e ir para uma disputa com o Pancadinha, com consequência, inclusive, de rebeldia, caso sua pretensão não seja vitoriosa? No PL, Pancadinha não creio que tenha espaço, não creio. Porque o PL, por sua vez, ele também orbitando na área do antipetismo, tanto quanto União Brasil, é um partido que abriga o bolsonarismo, que no primeiro momento não tem muita afinidade com a proposta de candidatura imposta por ACM Neto. Até porque o João Roma, o Bolsonaro, na eleição passada, eles não tiveram apoio de ACM Neto. Muito pelo contrário, eles apoiaram ACM Neto e não houve reciprocidade nessa conjectura, nessa situação. Então, eu te pergunto, está criado-se um imbróglio. Esse é o primeiro imbróglio, né? É o primeiro, que tem um segundo que, nesse instante, ele vai bater um papo. Para esse primeiro, o que é que você acha? Você acha que o Pancadinha vai para a União Brasil? Você acha que, uma vez no União Brasil, o Guinho permanecerá no partido? Você acha que, como consequência desse desfecho de Pancadinha, possivelmente no União Brasil, o PL, né, acabará tendo força em decorrência da migração de candidatos e de políticos, lideranças, insatisfeita com essa situação do Pancadinha estar no Brasil? Como é que você, como analista político, cientista e PhD em política, avalia esse imbróglio criado diante dessa perspectiva? Vamos analisar Pancadinha. Pancadinha hoje ele faz um marketing político pessoal. Marketing político pessoal. Isso quer dizer, Paulo Cabral, que não tem nada a ver ainda com o partido. Vamos analisar nesse ponto. Não tem nada a ver ainda com o partido, porque o marketing dele é político pessoal. Ele está crescendo, claro. Agora, existe uma análise seguinte. No meu entendimento, Itabuna, o carlismo, ele perdeu um pouco o seu brilho. Porque hoje nós pulverizamos, hoje o brasileiro ele é ou esquerda ou direita. Isso quer dizer o PL ou o PT, vamos dizer assim de uma forma mais partidária. Então a gente percebe que o peso do carlismo na Bahia, principalmente em Itabuna, não vai representar tanto assim. É o meu entendimento. Então isso quer dizer que
o Pancadinha, ao escolher um partido amanhã que possa dar sustentação financeira, vamos dizer assim, e também horário político de televisão, isso vai ajudar muito. Essa é a primeira análise. Eu acredito que o Pancadinha, ele é um centro-esquerda. Ele pode ir para qualquer partido, sem prejuízo de capital político, no meu entendimento. Se ele for para a esquerda, sim, ele pode perder, se perder. Agora, se ele for para o centro-esquerda ou centro-direita, ele não vai perder, no meu entendimento, capital político. Até porque lá atrás, a coisa de um mês passado, havia uma tentativa de cooptação dele por parte do Estado, né? Exato. Ele até se reuniu com Jerônimo em Valença. Exatamente. O que criou dissabores. Porque o eleitorado de Pancadinha não é um eleitorado ideológico. Exatamente. Mas não é um eleitorado de PT, de esquerda. Tipo assim, se perguntar para o eleitorado de Pancadinha, na sua maioria, qual é a ideologia, eles vão dizer que é Pancadinha. A ideologia dele é Pancadinha. Marketing político pessoal. Mas não aceitaria, tipo assim, uma mudança de rumo do Pancadinha em função de que há uma tradição de Pancadinha no campo do não carlismo. Pode ir para a extremidade, né? Não pode ir para... Então, eu acho que... E também o Pancadinha indo para o situacionismo, né, para um partido ligado ao governador Jerônimo, ele já encontraria um campo minado, porque lá já existem candidaturas consolidadas. Consolidadas, né? Candidaturas que estão sendo anunciadas já há algum tempo. Então, se ele vai para esse campo, sabe, ele vai para uma disputa de um eleitorado já praticamente decidida na sua grande maioria. Enquanto que no campo da oposição, o campo é vasto. É por aí onde eu creio que deva veredar os candidatos com potencial preponderante de sucesso. Porque no campo do governador, do ministro Rui Costa, esse campo eu acho que já esteja preenchido, não sei em que percentuais, pelo candidato à reeleição, que é o Augusto Castro. Exato. Né? Então, restou-se somente a perspectiva de uma contra-resposta justamente no campo dos antipetistas, né, dos bolsonaristas, dos candidatos que não querem saber, não querem conversa e nem pensam em votar por conta de uma rejeição a Lula, a Jerônimo, a Rui, a Wagner. É essa análise que pode ser feita? Agora vamos analisar o seguinte, a questão Pancadinha ainda. Sim. A questão Pancadinha é o seguinte, os eleitores de Pancadinha, ele é mais tendencioso à direita. Ele é mais tendencioso à direita. Isso atrapalha um pouco a situação do Isaac Nery. Porque ela vai minar o capital político do Isaac Nery. Que é da direita. Que é da direita. Então você percebe que o Pancadinha, eu não estou falando nem do Azevedo, que já tem seu capital político também, seus 10, 12, que também 15 é da mil, direita. que também é da direita. Permite somente um adendo aí. Se nós analisarmos aí os 6 a 8 candidaturas, a gente vai ver que no campo ideológico, de esquerda, não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque, por exemplo, o Geraldo está ensaiando aí uma candidatura, mas Geraldo não pode ser considerado de esquerda. Né? Geraldo é do PT, mas Geraldo está mais para quadrilheiro do que ideologicamente candidato da esquerda. Então o que restou aí foi Augusto Castro com apoio da esquerda. Mas Augusto não é da esquerda. Augusto, inclusive, nem creio que ele tenha votado em Lula. Ele é centro-esquerda. Agora vamos analisar o PSD, né? Então vamos analisar aqui a questão Augusto. Qualquer candidato, se o grupo da direita se unir, é uma coisa louca que eu vou dizer aqui, e procurar incentivar a eleição de Geraldo Simões, é a única forma de diminuir o capital político de Augusto. Porque o único que é da extremidade esquerda é o Geraldo. Então, a partir do momento em que Geraldo aparece, ressurge, só vai tirar voto do Augusto. Aí vamos analisar o Augusto. Eu entendo que, eu não vi pesquisa, mas o meu entendimento como homem de imprensa é que Augusto deve ter a maior rejeição de todos os candidatos. Até mesmo pelo comportamento que às vezes ele tem, que não é agradável à sociedade. Outra coisa, por que a direita
não vai votar em Augusto, mesmo ele gastando dinheiro. Porque o Augusto está ligado ao governo federal, que hoje o Brasil está sendo ameaçado a questão de uma mudança de regime que vai prejudicar o país. E a questão, estamos vendo aí a Venezuela, nós estamos vendo a Argentina, o povo clamando, e o Lula sempre falando que é comunista. Agora mesmo nessa reunião, ele no Mercosul, ele deixou de olha, eu tenho orgulho de ser chamado de comunista. Agora, como um país democrático, tem um presidente que se declara comunista. Se tivéssemos um Supremo Tribunal, um TSE que se respeitasse, isso não estava acontecendo. Então eu percebo que esse medo dos conservadores e também dos cristãos, católicos e evangélicos, leva a essas pessoas, esses eleitores, a votar em um da direita, com medo do futuro que está vivendo esses países. E essa é a realidade que não é nacional, né? Exatamente. Ela está enfronhada nos municípios, né? As pessoas, essa política, tanto é que a última pesquisa deu para Lula apenas 37% de aceitação, um sujeito que supostamente ganhou a eleição. Supostamente ganhou a eleição. Um sujeito que quando sai na rua é chamado de ladrão, né? Enquanto que o candidato da oposição, que eles conseguiram aí essa inelegibilidade, quando sai na rua, ele arrebata multidões chamando ele de mito, que é o Jair Bolsonaro. Né? Agora, voltando aqui para o campo, o espaço nosso aqui. O Lula teve recentemente em Ilhéus, né? E o Lula está sendo propagado pelo Geraldo como um líder que disse que vai apoiá-lo, né? Eu até estou oferecendo R$10.000 para quem quiser, se me mostrar uma mensagem do Lula dizendo que apoia Geraldo. Aí é onde eu quero chegar na pergunta que eu farei. Porque nós estamos vendo, por exemplo, o Augusto Castro, os líderes do PSD na Bahia, que é o Otto Alencar e o Coronel Ângelo, ambos declaram insistentemente que o candidato a prefeito de reeleição é Augusto. Eles declaram publicamente ao candidato é Augusto. Alguns setores do PT, e eu aqui diria, por exemplo, o Josias Gomes, deputado federal, ele tem pugnado por a candidatura de reeleição do Augusto. O próprio governador Jerônimo Rodrigues, num primeiro momento, ele disse que o candidato de reeleição era Augusto, e no segundo momento, talvez por conta de questões partidárias, ele já foi mais ameno, mas não disse que o candidato é do PT. Não disse, ele se omitiu. O Lula não fez declaração nenhuma, teve aqui, mas não deu declaração política local nenhuma, nem de Ilhéus, nem de Itabuna. O Lula veio aqui tomar uma cachaçinha e tomar um banho de mar e foi embora. Recepcionou, é claro, Geraldo, o Marão, essa liderança, porque seria uma descortesia Lula chegar na região e não dar um espaço de 2, 3 minutos para as lideranças de apoio a ele. Então nós estamos vendo uma situação de muitas mentiras, né, nesses meandros da pré-campanha. Mas no caso específico de Itabuna, vamos que o Lula declarasse apoio a Geraldo. O Lula chegar, não, para o ano que vem o meu candidato é Geraldo, que é meu correligionário, que já foi deputado federal, já foi prefeito, eu peço a quem vota em mim que vote em Geraldo. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Certo. Mas se acontecesse, sabe? Faria alguma diferença? Porque em eleições anteriores Lula fez isso e Geraldo perdeu. Mas vamos analisar aqui a situação Geraldo e Augusto Castro. Nós sabemos que Augusto Castro ele é um grande articulador. Augusto Castro ele não é partidário, ele é conveniência. E é por isso que ele se torna um grande articulador, nesse sentido. Mas existe a questão do Geraldo. Geraldo é vamos dizer assim, entre aspas, um dos fundadores também do PT. E existe algo chamado sangue azul, que eu diria que é o sangue verde, o sangue vermelho, né? Que há uma aproximação pessoal do Geraldo com a cúpula do PT. É claro que no momento em que Geraldo não aceitou a eleição do Rui lá atrás, ele criou um problema político seríssimo para ele, que até hoje ele tem consequência, né? Até hoje tem consequências sobre isso. Então a gente percebe o seguinte, que, claro,
a questão Augusto Castro e o Geraldo, a esquerda, a extrema esquerda vai com Geraldo. Não tem nem... Porque eles são ideologistas, eles não vão pensar na cidade, eles são ideologistas, eles vão... Mas aí os fatos contrapõem contra essa afirmação. Porque, por exemplo, o que seria extrema esquerda? Por exemplo, o PSOL não apoia Geraldo, sabe? O PCO não apoia Geraldo, né? O Partido União Operária não apoia Geraldo, são partidos de extrema esquerda. Aí quando você vai para partido de esquerda, né, o PCdoB não apoia Geraldo, né? O PV não apoia Geraldo, e ambos estão na federação do PT. Né? O PCdoB e o PV declaradamente apoia a candidatura de reeleição de Augusto Castro, não apoia Geraldo, Geraldo está isolado. Com você. O próprio PT não apoia Geraldo. Você não vê ninguém do PT, com exceção do presidente e de 2 ou 3 pessoas que ele paga, né? Fora isso, ninguém está falando que Geraldo é candidato. Observe bem. Geraldo está isolado. Geraldo está isolado. As pesquisas não colocam ele, as pesquisas que eu tenho aí, que eu já tive de informação, ele não passa de 5%. Mas a gente precisa entender, Paulo Cabral, algo interessante. O PT, eles brigam muito, mas na hora da decisão eles se unem. Sim, mas eles se uniram em eleições anteriores. Por exemplo, uniu-se PCdoB e PT na eleição anterior e eles não tiveram 6 mil votos. Entenda, mas eu quero dizer para você o seguinte, quando eu falo sobre Geraldo, eu falo sobre a questão de minar o Augusto. Eu acredito que o único que pode influenciar em minar o capital político de Augusto é o próprio Geraldo, embora não está... ele não... Hoje o capital político de Geraldo é muito pouco, nós sabemos. Mas o que eu quero dizer para você, se continuar vários candidatos da direita e Augusto só com o capital financeiro, apoio Estado, apoio federal, ele certamente será o novo prefeito de Itabuna. Ele vai continuar. Então, o único que pode interferir nesse resultado, no meu entendimento, poderia ainda ser Pancadinha, que ele é centro-esquerda, ele ainda pode tirar voto de Augusto, e também o próprio Geraldo, no meu entendimento. Deixa eu dar minha opinião a respeito desse assunto. Eu acho que Augusto tem problemas internos, sabe? Internos. Eu acho que o presidente da FIC, Aldo, e a Lívia, que é secretária de saúde, prejudica mais Augusto do que Geraldo. Concordo. Geraldo ajuda. Porque Geraldo divide o eleitorado de oposição. É um paradoxo. O meu pensamento é diferente do seu. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para uma candidatura de Augusto é a candidatura de Geraldo. Porque Geraldo divide, sabe? Geraldo divide o chamado eleitorado com tendência do petismo. Exato. Então, Geraldo, ele divide o eleitorado de oposição, paradoxalmente, o eleitorado contra Augusto. Porque ele vai, e está fazendo isso, oposição sistemática a Augusto. Aí quando você vem também com outras candidaturas, porque na verdade Augusto só precisa de 2 candidaturas de oposição para ser reeleito. Ele só precisa de 2. Exato. Ele precisa de Pancadinha, ser candidato. Hoje o Augusto depende da candidatura do Pancadinha. Augusto depende da candidatura do Isaac Neri. Augusto depende da candidatura do Geraldo. Sabe? O que pode fazer a diferença nesse contexto é um nome novo. É um nome novo que surja de um segmento consolidado. E aí você chamou a atenção para um aspecto que não está sendo conjecturado, que é o eleitorado evangélico, que é um eleitorado conservador e de direita. O eleitorado evangélico é um eleitorado de direita, é um eleitorado antipetista, até por conta das pautas do PT, até por conta dos coligados ao PT, que são os comunistas. Todo mundo sabe que em países comunistas eles massacram, eles matam, eles roubam os cristãos. Exato. Eles não permitem o cristianismo em países comandados pelo comunismo, e o comunismo hoje está atrelado ao PT, coligado ao PT. Isso prejudica o PT no contexto do eleitorado conservador. Por sua vez, os evangélicos têm um potencial enorme. Eu não diria que teria aqui 70 mil votos, não. Não. Mas tem um eleitorado confortável de, na pior das hipóteses, 20 mil votos. Exatamente. O que dá para o prefeiturável é uma preponderância, né? A pessoa começar com um segmento que garanta 20 mil votos, ele vai precisar somente correr atrás de mais uns 10 mil votos, porque eu creio que o prefeito eleito na próxima eleição
não deva ter mais do que 30, 32 mil votos. A média é Porque isso vai mesmo. haver uma polarização, uma pulverização, né? Vai haver. Nós vamos ter, como nós estamos falando aqui, a candidatura de reeleição de Augusto. Augusto hoje não depende só dele. Está consolidada, é candidato. É candidato, é. Augusto não depende só dele. A situação de Augusto é como um time de futebol que, para se classificar para a próxima etapa do campeonato, precisa vencer o último jogo e ainda torcer para 3 outros resultados. Sabe? Exato. Então, o Augusto hoje está nessa situação. A Concordo. metáfora se encaixa perfeitamente na situação de Augusto Castro hoje. Sabe? Ele depende de candidaturas outras. Augusto depende de manter o seu espaço eleitoral. Augusto, não creio que vá ter a votação que obteve para se eleger. Diminuir a rejeição. Uma coisa está ligada à outra. Você, quando diminui a rejeição, você amplia a aceitação. Exatamente. Uma coisa ligada à outra. E afeta diretamente no resultado da candidatura. E aí o Augusto tem aí, por exemplo, o Isaac Neri se diz candidato inevitável, ele tem, até o final. Inclusive ele tem falado que nem vice quer ser. Exato. O que eu acho que depõe contra ele. Exato, porque concordo. dá uma transparência de que é uma candidatura de si mesmo. Ele não é candidatura de um projeto, ele é uma candidatura de uma vontade... É um sonho, não é um projeto. Eu diria que nem é um sonho, né? É uma coisa mais... doentia no que diz respeito ao egocentrismo, aquela coisa de só eu, o projeto que presta é o meu, os outros não tem nada a ver, nem vice eu quero ser dos outros, ou seja, é uma coisa muito de ser repensada. Muito perigosa para um político. Até porque para ele ser eleito ele vai depender daquelas pessoas que ele tem afirmado que não seria vice. Exato. Tem implicações aí que podem prejudicar ele lá no final. E aí você depende, o Augusto depende dessa candidatura, do Isaac Neri. Você depende da candidatura, o Augusto depende da candidatura do União Brasil, que não sendo Guinho, acho que será o Pancadinha, entendeu? E você já tem uma divisão aí dos candidatos de oposição a Augusto, e Augusto também depende da candidatura do PL, que talvez não seja Chico França. Se Chico França não emplacar, aí vem o Mangabeira, sabe? Eu acredito ou entra que é o um outro candidato. Então, aí você vai ter aí no cenário 3 candidatos competitivos, disputando com Augusto. Você não pode deixar de considerar o fato que quem quer que seja o candidato do União Brasil, sendo Guinho ou sendo Pancadinha, é um candidato competitivo. Você não pode também deixar de considerar o fato de que, sendo o candidato do PL, Chico França ou Mangabeira, também será um candidato competitivo. Só essas 2 candidaturas já favorecem uma reeleição de Augusto Castro. Aí surgindo uma candidatura como a de Geraldo, que eu não creio que vai existir, não creio, porque Geraldo, para ser candidato, ele depende do apoio do PCdoB e do PV. Ambos estão com Augusto. Geraldo não pode ser candidato sem a composição integral da federação, do PT. A convenção talvez não libere, né? Não vai ter convenção, porque o PED, que é a convenção do PT, ela foi anulada, não vai ter PED. Né? A decisão de se o PT vai ser coligado ou não parte da regional. É o PT estadual que vai decidir. Só que o PT estadual, através do Valadares, que é o seu presidente, já fez declarações que o PT vai ter que ter candidatura nos grandes centros. E aí citou Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista de Salvador, e não citou Itabuna e nem Ilhéus. Por que não citou Itabuna e Ilhéus? Porque quem dá mais sustentação ao PT hoje, no contexto da governabilidade, é o PSD. O PSD é governo em Itabuna e é governo em Ilhéus. Exato. Então, se o PT anuncia candidatura em Ilhéus e Itabuna, o PT começa a ter dificuldades em Salvador, em Feira de Santana, em Camaçari, que são lugares onde eles têm assim, uma ansiedade enorme de manter, no caso de Lauro de Freitas, manter o poder e retomar o poder, no caso especificamente de Camaçari e de Vitória da Conquista, e de conquistar o poder em Salvador. Então, o PT hoje tem outras prioridades. Não passa pelas prioridades do Concordo PT, com você. Ilhéus e Itabuna. O PT está pouco se lixando para Geraldo e pouco se lixando para Adélia Pinheiro em Ilhéus. Né? O PT não quer entrar em rota de colisão com o PSD. Será que o Otto Alencar vai ficar satisfeito, sabendo que a quem ele sustenta politicamente, está querendo implicar em uma derrota em candidatos que eles, de potencial bom, que o caso de Augusto Castro e o candidato de Barão, será que vai haver uma harmonia nesse contexto? Então, por isso que eu digo que a candidatura de Geraldo é fadada ao fracasso, porque não vai ter ambiente interno. O PT não quer. Depois, a federação não quer, porque inclusive está declarado publicamente que o PCdoB não apoia Geraldo, que o PV não apoia Geraldo, e sem PV e sem PCdoB, Geraldo não pode ser candidato. Por outro lado, e é um paradoxo também,
o PCdoB e o PV não pode permanecer na coligação ou apoiando Augusto sem a adesão do PT. O que é que eu vejo dentro desse imbróglio? O que está havendo, na verdade, é mais uma malandragem do Geraldo Simões, que o povo chama de cabeça de pitu, sabe? O que está havendo aí, na realidade, é uma articulação dele para tentar barganhar o que ele não tem mais. Porque Geraldo é o único deputado, ex-deputado federal do PT. Geraldo é o único fundador do PT, é a única liderança, né, do PT que não tem cargos nem no governo federal e nem no governo do estado, e ambos são do PT. Observe bem, Val Cabral, o que você falou, isso tudo tem um sentido direto, mas o que eu quero voltar ainda a dizer para você é o seguinte, é que quando eu falo sobre Geraldo tirar voto de Augusto, é porque os dois estão considerados como esquerda e ligado a Lula. Quando eu falo que o Geraldo pode tirar voto do Augusto Castro, sim, esse é o meu entendimento, porque o voto de Lula, do PT, há uma tendência natural eles deixarem no PT. Eu não estou falando dos outros partidos. Então, o que pode prejudicar Augusto Castro é a permanência de uma possível candidatura de Geraldo. Aí você fala, mas a questão do Geraldo, quem não gosta de Augusto vai votar Geraldo. Não é bem assim, porque hoje está pulverizado. Quem é esquerda e não gosta de Augusto vai votar em Geraldo. É diferente. Sim, agora, amigo, mas é isso que onde eu quero chegar? No contraponto exato, do seu posicionamento. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, olha, Geraldo, na última eleição, teve 5 mil e poucos votos. Coligado concordo com ele estava o PCdoB, que hoje não está com ele, embora a coligação seja integrada por ambos. Né? Geraldo não teve 5 mil votos quando ele era deputado federal, quando ele tinha o apoio do PT, quando tudo convergia a favor dele, ele não teve 6 mil votos. Hoje é tudo mundo contra ele, porque todo mundo sabe que ele é uma pessoa ingrata, que ele não cumpre acordo, que ele é falso, que ele é mentiroso, que ele não é corporativista, o próprio PT não gosta dele, sabe? Sabe quantas vezes ele foi recebido por Lula em Brasília? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele vai ser recebido por Lula em Brasília? Nenhuma. Agora, é claro que Lula vindo à região, Lula vai recebê-lo, sabe? Sabe quantas vezes o PT da estadual vai apoiar Geraldo? Nenhuma. Geraldo hoje não tem apoio do PT local, porque se o PED, que é a convenção do PT, existisse, o Manuel Porfírio mostraria que tem mais liderança do que ele. Inclusive, o Manuel Porfírio é a chamada carta na manga de Rui Costa, de Rosenberg Pinto, do próprio Jerônimo, para uma teimosia de Geraldo em permanecer sendo candidato, porque todo mundo sabe que Geraldo hoje não tem voto para se eleger vereador. Geraldo não teve 3 mil votos na eleição passada para prefeito. E ele, para ser vereador, ele precisa de no mínimo 2 mil votos. Geraldo hoje, para vereador, não tem 1.500 votos. Então, Geraldo não se elege para vereador. E todo mundo sabe disso. Geraldo não converge ninguém. Não tem um partido dizendo que apoiaria Geraldo. Você tem vários partidos dizendo que apoiam os candidatos. Mas você não tem um partido dizendo que apoia o candidato de Geraldo. Então, Geraldo é cartas fora do baralho. Agora, eu torço que ele seja candidato. Mas é porque eu esse estou que é o numa linha problema. contrária ao que você pensa. Eu acho que Geraldo ajuda Augusto sendo candidato. Olha, eu entendo o seguinte, se Augusto chamar Geraldo e certamente dará um cargo para ele, ou o próprio Estado, ele acalmaria um pouco. A questão é dividir de alguma forma, por menor que seja, aonde existe divisão, existe probabilidade de fracasso. É isso que eu quero que você entenda. Porque o Geraldo tem voto? Não. Mas Geraldo pode gerar em Itabuna uma possível divisão de alguma forma. Primeiro já está o Porfírio de um lado, o Geraldo de outro. Já é uma divisão. Interna, querido. É isso que eu estou querendo entender. Mas é exato. Que você entenda. Ó, quem hoje contribui por divisão a um sucesso eleitoral de Augusto não é Geraldo, porque Geraldo não tem mais voto. Repito, não tem voto para ser vereador. Geraldo não tem o PT, Geraldo não tem o PCdoB, não tem o PV. Geraldo está isolado, sabe? Concordo Geraldo com não você. tem credibilidade. Quem faz a diferença nesse contexto de reeleição de Augusto não é Geraldo. Geraldo não existe. Tá? Geraldo é um bico de freira. Está ali, mas ninguém vê, sabe? O que existe aí para favorecer Augusto é a candidatura, paradoxalmente, dos candidatos à direita.
quanto mais divisão existir Com certeza, nos candidatos concordo direitos, com você. o Chico França, o Guinho, o Azevedo, o Pancadinha, o Mangabeira, o Dinailton, um candidato evangélico que suja, sabe? Beneficia Geraldo, como é que chama? Augusto, com certeza, sabe? com certeza. Então, Geraldo não existe. Geraldo não existe. Esqueça Geraldo, não existe. Geraldo nem candidato vai ser. Olha... O que existe aí de real é que Augusto, se competir com uma união de partidos de direita, se eles se unirem lá, seja Chico França, seja o candidato evangélico, seja Pancadinha, qualquer que seja o candidato, se conseguir aglutinar todos os candidatos de direita, ou seja, os candidatos do PL, do União Brasil, do Republicano, do Solidariedade, se esses candidatos se unirem numa candidatura só, ainda que seja Ciro Salles, sem nenhum demérito ao meu colega de imprensa, ainda que seja um candidato inexpressivo, sabe? Um candidato, qualquer que seja o candidato, o que perdeu para vereador com 50 votos, se este candidato tiver a habilidade de convergir todas as candidaturas de oposição a Augusto no campo da direita, Augusto perde e feio. Agora, se não houver união, aí quem ganha é Augusto. Concordo. Então o embate não é Geraldo, não é Chico França, porque esses nomes, eles não são competitivos isoladamente. Exatamente. Tipo assim, Pancadinha sozinho não vai para lugar nenhum. Ele pode estar hoje aí com 60% de pesquisa, porque eu já vi pesquisas aqui envolvendo o próprio Geraldo. O Fernando Gomes estava com quase 60% na eleição de 2000, o Geraldo com menos de 20% ganhou a eleição, faltando uma semana. Sabe? Então, Itabuna é uma cidade sugênere também nesse contexto de reviravolta. Mas existem sinais, né? Existem conjecturas. E a gente sabe que para uma candidatura ser consolidada e competitiva, ela precisa de tamanho, ela precisa de coligação. Então, se a candidatura tem 15 partidos, significa ali dizer que existem sustentáculos, né? Cabos eleitorais. As centenas, talvez os milhares. E isso resulta em voto. Agora, se a candidata é isolada, há uma candidatura isolada, não é que não tenha sucesso, que nós já tivemos aqui, por exemplo, o Vani. Vani foi eleito apenas com o PCdoB, republicano e PCdoB, sem dinheiro. Mas havia ali uma conjectura diferenciada dos tempos atuais. Havia uma polarização. E uma rejeição também. E uma rejeição enorme. Então, foi uma situação que não é que se aplica agora. Porque, embora o Augusto tenha uma rejeição, mas não é uma rejeição acachapante. É uma rejeição que está dentro do tolerável. Então, você tem contribuindo para essa rejeição... Que pode ser corrigido, você quer dizer. Pode ser corrigida. Aí você tem, no contexto dessa rejeição de Augusto, uma dispersão na aceitação em função das suas oposições. Né? Então, por maior que seja a rejeição, vamos que Augusto tenha 49 de rejeição. Vamos dar um exemplo, 49. Mas se ele obtiver uma distribuição das candidaturas de oposição em 50%, ele ganhou a eleição por 1%. Agora, me responda o seguinte, eu ainda vou insistir a questão Geraldo. Geraldo, no meu entendimento, possibilidade de eleição zero. Nenhuma. Zero. Não tem 3 mil votos. A questão que eu falo não seria a questão dele, uma probabilidade de ser eleito. Não é isso. Não. Eu falo o seguinte, imagine se Geraldo não é candidato. A esquerda vai votar em Augusto Castro. Ponto. Só me aguarda um pouquinho. Quando Geraldo candidato, a esquerda vai migrar alguns para Geraldo. Ponto. Então, automaticamente, não sai esses votos da direita. Vai sair da esquerda. E a esquerda é Augusto Castro. É isso que eu quero que você entenda essa leitura. Só que isso não vai influenciar no resultado final. A questão do resultado final, como você mesmo disse, está na união da direita. Resultado final só pode ganhar para Augusto Castro, no meu entendimento, se houver uma união e a unidade da direita, porque aí vai ficar eles verem a esquerda de Lula e a direita de Bolsonaro. Mas o contexto, pastor, Itabuna, ela pouco está se lixando para essa questão ideológica. Itabuna não tem esquerda e direita, Itabuna não tem isso. Itabuna vota pelo nome. Por exemplo, ninguém votou em Augusto porque Augusto é de direita ou de esquerda. Ninguém nunca votou em Fernando Gomes, no próprio Geraldo, porque eles são de esquerda. Não, as pessoas aqui votam. A realidade hoje mudou muito. Não é de... Porque se for ideologia... Eu não diria com a extremidade ideológica. Eu estou falando
a tendência. Eu tô falando de Até a tendência. nível nacional, não tem esse contexto de esquerda e direita, não tem. Porque a esquerda tendência- hoje, ela se configurou mais como uma quadrilha de bandidos. A direita, a esquerda hoje, você vê que Lula foi eleito, 98% dos votos dos presidiários foram a favor de Lula. 98% dos votos com direita, dos encarcerados com direito a voto, os chamados presos provisórios, 98% votaram em Lula. Aí você me Os ajudou presídios agora. fizeram festa. Então, a esquerda hoje, a ideologia de esquerda hoje, está mais para quadrilha de bandido. É claro que não é generalizada a situação. Mas hoje Lula representa corrupção. Pronto, agora aí você Geraldo me ajudou. é ladrão. Geraldo representa corrupção. Me ajude agora. A questão não é ideológica. Você me ajudou. Não é de ideológica? nomes. É nomes. Ideológica. Eu te pergunto, se alguém é esse corrupto, você sabe que ele é. Você, mesmo um candidato ligado a ele, você era tendencioso a votar nele? Amigo, você é pastor e você sabe que há 2023 anos atrás, num plebiscito, Não, eu tô todo te mundo fazendo uma sabia que pergunta. Barrabás era ladrão. E quem foi que ganhou aquele plebiscito? Concordo com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma tendência, no meu entendimento, Val Cabral, de as pessoas estão com medo de algo que não tem como você tirar desse contexto nacional o que vai acontecer. Geralmente os especialistas estão trazendo esse entendimento. O que vai acontecer em 2026 vai ser exatamente o que vai acontecer em 2024. Mas por conta dos nomes. Vou lhe dar Exatamente. outra referência. Por exemplo, nós tivemos, no ano passado, uma eleição para presidente, para governador, havia a onda vermelha, sabe? Todo mundo querendo votar no 13, querendo votar, segundo o STF, né? Segundo as urnas que não estiveram, né, sua fiscalização devida. Querem votar no 13, o time de Lula e tal. E aqui em Itabuna, Lula pedindo voto para Jerônimo, Jerônimo para lá, Jerônimo para cá, e o povo deu uma banana para Lula. Deu Mas uma votação por que isso? acachapante em Assembleia. É por isso que eu estou dizendo, por causa da singularidade. Itabuna é uma cidade singular. Itabuna é uma cidade de um perfil diferenciado, porque Itabuna está pouco se lixando para questões ideológicas. Itabuna vota em Fernando Gomes, Itabuna vota em Geraldo, vota em Vane, vota no Capitão Azevedo, vota em Augusto. Itabuna não quer saber de com quem está o candidato. Por exemplo, nós vamos ter eleitores de Augusto que são carlistas, que são bolsonaristas, mas que são lulistas. Nós tivemos isso. Então, não é uma candidatura ideológica, é uma candidatura nominativa, é uma candidatura circunstancial, porque é o perfil do eleitorado de Itabuna. Itabuna vai com candidato até na véspera da eleição. Por alguma razão, vira casaca. Quantas vezes nós tivemos aqui eleitores aos milhares vestindo uma camisa amarela e por trás e por baixo a camisa vermelha e vice-versa? Muitas vezes, querido. O Val Cabral, você precisa entender que a política mudou. Calma, está mudando, está mudando e vai mudar por causa das redes sociais. As informações que estão chegando, antes haveria a manipulação das grandes mídias. Hoje as informações elas chegam na sua mão todos os dias. E aí é onde vem um aspecto muda que pode mudar. Mas pode mudar, querido, por uma coisa nova. Exato. Esses nomes que nós citamos aqui não é novidade, né? E aí lá atrás, no começo da nossa conversa, você falou de um aspecto que não está sendo visto, não está no cenário, que é a candidatura de evangélicos. Nós sabemos que os evangélicos são corporativistas. Exato. Nós sabemos que os evangélicos, na hora da onça beber água, eles estão unidos ali. Nós sabemos até porque professam a mesma fé, eles praticam os mesmos dogmas, eles são corporativistas, isso é um fato. Só que não surgiu até então um nome que seja o líder para esse aspecto. Então, no que surge um candidato evangélico que tenha liderança suficiente para convergir, né, as lideranças evangélicas, o que é que vai acontecer, querido? Acabou-se Augusto, acabou-se Pancadinha. O contexto vai estar nessa novidade, porque Itabuna gosta de novidade. Mas essa novidade ainda não surgiu. Não surgiu. O que está sendo discutido aqui é Pancadinha e Augusto. O resto não existe. Exatamente. O resto está na periferia. O que é o resto? O resto, por enquanto, é Isaac Neri. Por enquanto. Aí se vê a possibilidade de Capitão Azevedo, de Guinho, do Chico França, mas, a princípio, o debate de hoje chama-se Augusto Castro reeleito ou não, Pancadinha derrotando Augusto ou não e correndo por fora o Isaac Neri. A discussão de hoje são esses três nomes, queira ou não.
O resto são nomes de periferia. Aí existem aqueles que eu acho que não têm voto suficiente para o embate, mas que estão aí. Eu diria o Dinailton, diria o próprio Geraldo, eu Exato. diria o caso seja candidato, o próprio Ivan Guzmão, o Zen Costa, alguns outros nomes, né, que estão na órbita dessa eleição, mas sem perspectiva hoje de competição. Concordo De com concorrer. você. Então, o que nós temos aí é um cenário, né, onde alguns segmentos estão de camarote, vendo a carruagem passando, mas sem se manifestar. O que pode Dentre os proporcionar... segmentos são os evangélicos. Os evangélicos estão parados. Os evangélicos estão sendo cogitados para ser vice. Eles estão Você não vê. assistindo, só assistindo. Por exemplo, Augusto, em momento nenhum, ventilou a possibilidade de ter um pastor. Aí eu vou dar um exemplo. Um pastor, um obreiro, um missionário, um padre como candidato a vice. Não se mencionou, né? Já até se cogitou o Isaac Nery ser vice de Augusto. O Isaac foi que disse que não aceita. O Isaac diz que não vai ser vice de ninguém, mas também não coloca como seu vice uma liderança evangélica, né? E os outros candidatos a mesma coisa. Você não vê prefeiturável, pré-prefeiturável nenhum, dizendo, olha, o pastor tal, o padre tal, o missionário tal é meu vice. Não, você não vê. Os evangélicos estão de camarote. Então está faltando essa predisposição do aparecimento de uma liderança que possa convergir os evangélicos, aí o quadro pode mudar. Exatamente, concordo com você, concordo. Tem perspectiva disso acontecer? Olha, tem perspectiva. Eu acredito que os evangélicos hoje, eu entendo que tem uns 70 mil evangélicos, que 20, 25 mil até 30 mil evangélicos votam. Todos vão votar exatamente no candidato evangélico? Certamente não. Mas se trabalharmos as lideranças das igrejas, Val Cabral, pode surtir um efeito e mudar todo o quadro de Itabuna. Todo o quadro político de Itabuna pode acontecer através desse novo nome que pode surgir aqui em Itabuna. Como é que chama? Perspectiva é promissora. Pode promissora. Surgir. Eu entendo que os evangélicos, diante do quadro, aí eu volto, do quadro nacional, diante da probabilidade de uma mudança de regime que pode prejudicar os evangélicos sentem a necessidade de um fortalecimento no campo político. É isso aí, meu amigo, foi um prazer enorme ter batido esse papo contigo. Nós certamente teremos outras oportunidades. O seu conhecimento é vasto e é legal que a gente acaba não pautando a entrevista. Em alguns momentos a gente entra em embate Isso é muito importante. Contraditório. Quer Exatamente, é muito nem importante. sempre aquilo que você acredita é o que eu creio, né? E vice-versa. E o debate legal é quando há esse tipo de polemização, exatamente, né? Onde há controvérsia na posição ou na discussão das posições. Quero agradecer a sua participação conosco. Estaremos sempre disponíveis. Muito obrigado, querido. Ok. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Quero agradecer a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.